Olha essa matéria que interessante. O político se inspira em Billy Graham e evita ficar sozinho com mulheres. É interessante isso aí porque ele é um republicano, é claro, né? Você está se inspirando em Billy Graham, né? Os republicanos são os conservadores. Ele se recusou a viajar sozinho com uma jornalista, uma repórter, né? Dizendo que ele queria evitar isso aí. E ele foi acusado de sexismo. Olha que terrível. Ele quis se preservar. Exatamente, a repórter, né, se eu não estou enganado, aí na manchete e na lead ali não aparece, mas da CNN, quer dizer, também tinha que ficar esperto, né? E ela o acusou de sexismo, ele está se achando por não querer ficar sozinho com ela. Polêmico isso, né, gente? Porque qual é a motivação dele? Será que era dar uma esnobada nela ou ele estava se preservando mesmo, né? Eu aplico o mesmo princípio para mim, né? Eu evito, quando eu posso, evito, e quando não há outra opção, eu peço, né, a minha companheira de trajeto Você vai de aplicativo. Que ela possa sentar no banco de trás. A gente está falando sobre comportamento na nave esses dias, estamos pregando sobre Romanos e chegamos em Romanos 14, onde Paulo fala da relação do forte com o fraco, né? Então, muitas vezes, você precisa evitar um comportamento em respeito a alguém que não vai entender a situação. Por exemplo, você está fazendo um trajeto com uma mulher... Vai ver você com a outra no lado, conhece o esposo e fala, ih, passou. Às vezes a pessoa novo convertido, um neófito, não vai saber por que está ali. Enfim, pode criar uma situação que vai ser desagradável. E o cara talvez quis se preservar. Agora, mesmo que ele tivesse feito o oposto, talvez ele seria criticado da mesma forma. Então, não sei se a crítica... Entre a cruz e a espada, né? A gente vê as situações... Eu estava lendo agora pela manhã, eu sigo um Instagram que chama Logos com Café. Muito interessante, até indico para quem quiser seguir. E ele trouxe justamente a pauta da postagem falando o seguinte: se não são os fins dos dias, nós já estamos ensaiando para tal. Eu achei legal esse enunciado e ele vai colocando. Por exemplo, brigam pelo casamento homoafetivo, mas não brigam pelo casamento heterossexual. Estão colocando sempre o heterossexual pode acabar, não precisa ter. Não, mas vamos brigar porque o homossexual tem que casar na igreja. Colocando essas pautas tão controversas naquilo que é colocado do que a pessoa acha. Então a pessoa põe na cabeça dela que não tem problema, mas quando ela vê alguém que está com uma mulher que não é dele, ou uma mulher com um marido que não é dela, vai criticar. Por quê? Porque essa moral, a gente estava conversando vindo para cá, Deus colocou no homem. O princípio de moral Deus colocou no homem. Então não precisa, Paulo vai dizer isso, que a consciência todo mundo tem. Se ela é despertada pela palavra ou não, é o ponto da regeneração. Exato. Mas que todo mundo tem um princípio de moral, tem. E nenhuma mulher gosta de ver o seu marido acompanhado de outra mulher num lugar que ela não está presente. Se ela chega, ela pensa, gente, eu falo com mulher, você pensa, opa, como que está isso aqui? Que o testemunho da mulher claro é importante que pensa, nisso, né? Tudo pensa, porque a moral está dentro do homem, sim. Independente, como você bem falou, esse senso moral, ele é humano. Não só do nascido de novo. O nascido de novo ainda tem a ajuda do Espírito Santo para despertar isso nele. Mas qualquer ser humano, inclusive quando a pessoa não tem senso moral, ela é doente. É o que tentaram falar do Adélio, lá do Adélio Bispo, né? Que ele não tem condições de julgamento moral. Por isso que é um doente. O doente tem que ir para uma casa de tratamento. Porque até o psicopata tem condições de decisão moral. Se ele mata em série, ele mata sabendo que está matando em série. O que ele está fazendo, né? Não, e tem um outro detalhe, talvez é uma pauta até interessante, que é a aparência, né? A aparência do mal, você diz? Será que a gente não precisa voltar a preservar a aparência do cristão? Né? Não frequentar determinados lugares, mesmo que você não está fazendo nada errado. Nós falamos sobre isso ontem. O mais maduro na fé, ela às vezes vai ter que comprometer a própria liberdade em favor do mais novo. E eu, há muitos anos no Evangelho, praticamente minha vida inteira, antigamente o pastor não tomava Guaraná Antártica. Mas é verdade, porque poderia ter uma aparência de cerveja. Na minha época era tubaína que a gente não tomava, porque a tubaína vinha em garrafa de cerveja. Exato, aquele baré, né? Nós estamos fazendo propaganda para todo mundo aqui hoje. Não tem de graça, né? Mas eu sempre digo isso, né? Eu gosto de cozinhar. E certos tipos de carne, o uso do vinho para dar uma temperada, vinho branco para carne branca, peixe, frango, ou um vinho vermelho, né?
para dar uma temperada na carne vermelha, fica gostoso. Mas eu fico pensando 3 vezes de ir no supermercado comprar o vinho. Você encontra com o irmão irmão lá, pastor, né? E pô, então passou tomando umas aí. E acontece, é delicado, né? é delicado, né? Então, acho que às vezes preservar a imagem também é importante, a aparência, né? Hoje as pessoas não têm essa preocupação. Não, e vão falar assim, isso é hipocrisia. Não, não é hipocrisia. Não. É zelo. A gente tem que ter zelo. Até para que não faça o outro cair por uma aparência de alguma coisa que não é. Eu lembro de um pastor, a gente tinha um acampamento da igreja e na volta do acampamento tinha alguns motéis na beira da estrada, que infelizmente é comum. E o carro do pastor não fura o pneu na frente do motel. Jesus. Mas foi uma saia justa, porque o pessoal passava e passou na frente do motel. Quer dizer, ele não teve culpa naquilo. A gente tem que evitar, né? E se fosse nos dias de hoje, alguns cristãos devem tirar uma selfie. Quer dizer, não se preocupam realmente com a vida nas redes sociais, a vida que as pessoas vão realmente observar o nosso comportamento como cristão, né? Eu acho que talvez... E isso ensina. Resgatar isso não ensina? O meu comportamento não ensina? Claro. Então, se o comportamento dele já começar a ensinar para os outros homens que esse é o certo... Já valeu. Agora é interessante. Valeu a perseguição. Se a produção puder colocar novamente a imagem do político norte-americano aí, porque assim como está nos Estados Unidos, a gente está mudando a nossa política brasileira. A coisa está ficando mais clara. Lá você tem democratas e republicanos. Os republicanos conservadores e os democratas eticamente liberais, progressistas. Aqui no Brasil você tem esquerda e direita, e a direita está se posicionando. E é interessante que da mesma forma que essa jornalista de esquerda lá, democrata, detonou esse político, aqui no Brasil também está acontecendo isso. Sim. Não se pode acontecer nada com relação no caso, ao governo Bolsonaro. Gente, são 6 meses de pedrada. É impressionante. E os progressos que nós tivemos como nação, você entende? E agora, quer ver, quem está metendo o pau no governo Bolsonaro, não tira os R$500 do fundo de garantia, não, tá? Proteste. Faça resistência. Você entende? Duvido. Vai. Não, e o povo cala a boca. Igual, por exemplo, final de semana rolou aí, gente. Foi incrível isso, né? Descobriram que o hacker entrou em contato com a Manuela Dávila, ex-candidata à presidência, à vice-presidência. E invadiu o celular dela também, né? Invadiu o celular, depois entrou em contato com ela. E ela, em vez de denunciar o cara como invasor... Ela foi parceira do cara. Ela foi parceira. Agora, se o cara fosse um conservador que tivesse invadido o celular dela, ela ia cair no pau nele, né? Quer dizer, usa 2 pesos, 2 medidas, dependendo do seu discurso político, né? Lá em Números tem um texto que eu acho lindo. Números, depois eu vou pegar a referência. É 32:23 ou 23:32. É um dessas duas conjugações, assim. Mas que fala assim, sabei que o vosso pecado vos há de achar. Isso é um texto universal. É verdade. O vosso pecado vos há de achar. Nós, brasileiros, nós mudamos aí, colocamos a mentira tem perna curta. Sabe? Porque ela vai ser alcançada. E a verdade vos libertará, o Senhor Jesus disse isso. Então a gente tem que lutar pela verdade. Sabe? A verdade vem à tona. Podem tentar camuflar, tentar inventar, que ela vem à tona. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.